O estado do Tocantins, criado em 1988, consolidou-se como uma das mais vibrantes e recentes fronteiras agrícolas do Brasil. Ele integra a dinâmica região do agronegócio conhecida como Matopiba, integrada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Sua economia é fortemente impulsionada pelo agronegócio, responsável por cerca de 60% do PIB estadual e quase 99% das exportações. O Tocantins se destaca como o maior produtor de grãos da região norte. Projeções para a safra 2025-2026 apontam uma produção próxima a 9,6 milhões de toneladas de grãos e demonstram um crescimento contínuo. A soja é o carro-chefe, com área plantada em expansão e produção expressiva. O milho safrinha também registra volumes recordes. O estado possui um rebanho bovino superior a 11 milhões de cabeças, com destaque para a produção de carne de corte. Com alta sanidade, o estado tem o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O crescimento do Tocantins é sustentado pela localização estratégica próxima aos portos do Arco Norte, pela infraestrutura da Ferrovia Norte-Sul e pela conversão sustentável de pastagens degradadas em áreas agrícolas. O PIB do agronegócio tocantinense registrou um dos maiores crescimentos do país em 2025, cerca de 16,4%. Isso destaca o estado como polo de tecnologia e investimentos. A Agrotins 2026, a Feira de Tecnologia e Agropecuária do Tocantins, é o maior evento do setor na região norte. Ela movimenta bilhões de reais e fomenta a inovação sobre o Tocantins e a evolução da sua agropecuária. O pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Rodrigo Guerra, pecuarista e administrador de empresas. Ele foi superintendente federal da agricultura no estado do Tocantins e preside a ADAPEC, a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a agropecuária brasileira tem uma grande diversidade territorial e ela é particularmente diversificada no estado do Tocantins, não é? Um estado que tem uma distribuição latitudinal muito grande e uma grande diversidade de agriculturas, o estado cujo PIB agrícola mais cresceu o ano passado, quase 17%. Para conhecer um pouco o Tocantins e os desafios, sobretudo, da sanidade vegetal e animal, nós temos hoje o prazer de receber o Guerra aqui no Brasil Verde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Evaristo. Obrigado por estar participando aqui do seu programa, de falar um pouquinho aqui da nossa vivência aqui no nosso estado Tocantins. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade aí, você tem responsabilidades no estado, né? Eu queria, talvez, antes da gente entrar assim, na matéria do Tocantins, que muita gente às vezes não sabe grande coisa, né, sobre o estado, um estado de criação relativamente recente, mas você podia contar um pouquinho a sua história? Você nasceu no Tocantins, você foi para aí, como é que é essa história aí? Para quem não sabe, o Tocantins era um antigo Goiás, né? E que foi dividido e assim então criou-se, né, o estado Tocantins, o estado novo. E desde então nós já tínhamos terra, né, no norte do estado do Goiás, que hoje é Tocantins. Então, meu pai, desde 1962, né, ele comprou umas terras junto com meu avô, né, e desde então nós temos propriedades, né, em Araguaína, mais específico, né, no município de Araguaína, na cidade. E desde então, né, eu desde muito novo, né, vim aqui passar as férias aqui na fazenda e eu era apaixonado aqui pelo norte, né? Era, né, uma região ainda, né, ainda por se formar ainda. E então aquilo eu apaixonei, né, até pelo cheiro do mato, né, cheiro da terra. E eu gostava demais desse movimento. E o interessante é que meu pai sempre participou do governo de Goiás, depois participou, foi o primeiro secretário aqui quando surgiu o estado, foi o primeiro secretário de obras de infraestrutura do estado, do governo Siqueira. E meu pai tem uma passagem interessante, que na época do Leonino Caiado, quando ele era governador do estado de Goiás,
E meu pai fazia muita obra aqui para o norte do Goiás, né? Porque O naquela Leonido época Caiado, era... perdão, só para citar, o Leonido Caiado, ele é o quê do atual Caiado, Eles são do atual primos. governador? São primos, É, são primos. Tá bem. são primos. É uma família muito conhecida lá no estado de Goiás, né? Os Caiado. E ele tinha sido, era governador na época. E interessante, porque a gente não tinha essa tecnologia no Cerrado. E meu pai conta, até conta isso, que o governador falou assim, meu pai vinha fazer muitas obras, né, aqui no norte, no estado do Goiás inteiro, e o governador falava assim para meu pai, falou assim, Rubens, rapaz, se a gente conseguisse tirar esse meio do Goiás, né, que esse cerrado, essa terra ruim, que não tinha nada, né, não plantava nada naquela época, a gente não tinha essa tecnologia toda, né, que a Embrapa, né, conquistou para nós no cerrado. E ele falava, se a gente conseguisse tirar esse meio, né, dessas terras ruins aqui do estado, e juntasse o norte com o sul, seria um estado de potência absoluta. E hoje, que a gente andava assim quilômetros e quilômetros, né, no cerrado e não tinha plantação, né, era uma pecuária muito pobre na época. E depois, hoje, você anda pelo estado de Tocantins, né, o norte do Goiás e sul Tocantins, até na sua ponta Tocantins. Hoje é uma riqueza enorme, né, esse cerrado nosso, como eu digo, graças à Embrapa, a tecnologia que ela nos proporcionou, que revolucionou, né, a nossa agricultura aqui. Então, o estado nosso hoje é um estado, né, riquíssimo, né, com suas terras muito boas, produtivas. E o Tocantins, né, para quem está nos assistindo, e relembrar ali no mapa, como ele disse muito bem, é ao norte aí de Goiás, fica ali encostado de um lado no Pará, encostado do outro lado no Maranhão, ele chega lá em cima, né, lá em cima, na Amazônia, ele tem uma parte Sim, amazônica lá em cima, a Xixá, esses lugares, mas como dizia o antigo governador, o sul, Paranã, lá no sul, é uma condição muito diferente, tem solos com calcário, terras calcárias, né? O estado realmente tem uma sim, diversidade ambiental muito grande. Mas nós estamos com esse crescimento, mesmo dentro do Mato Piba, né? Parece assim que tem lugares como esse da Bahia, o sul do Maranhão, que começaram, foram crescendo ali, mas o Tocantins parecia que estava ficando um pouco para trás, temperatura muito quente para soja, isso e aquilo, mas agora pegou aí uma decolagem, né? Dá para falar um pouco desse desenvolvimento recente aí da agropecuária, tanto da produção de grãos sim. como do rebanho, né? Sim, eu como complementando, né, como você falou, contar um pouco da minha vida, como eu cheguei muito rapaz aqui, né, muito novo, de menino até virar rapaz, eu pedi pro meu pai, falei, pai, eu quero mudar para fazenda. Eu quero ir para fazenda, eu vou acabar meus estudos em Araguaína e quero ir para lá. E logo depois disso aí, eu comecei a gostar muito de estar envolvido, né, no sindicato rural, de estar envolvido na federação da agricultura, então sempre envolvido nos assuntos, sempre naquela parte de defesa do produtor, né, que muitas vezes as pessoas acham que é muito simples e muito fácil, mas a vida do agricultor, do produtor hoje em si, do agronegócio, ele tem vários entraves, né? E assim, daquela época, né, desde rapaz, eu comecei a me envolver com isso tudo, e eu com os anos, né? Fui presidente do Sindicato Rural de Araguaína, depois eu fui presidente de uma cooperativa que nós fizemos lá de leite. Depois me convidaram para ser superintendente, né, aqui do Ministério da Agricultura, né, que tem uma superintendência, né, todos os estados têm uma superintendência, um braço do Ministério da Agricultura, e eu assumi desde então na época do Temer e fiquei até o final, até no início do governo Lula. Então me capacitou muito, né, estar nesse cargo, né, de gestão pública. Então assim eu me aprendi muito com isso. E logo depois eu acabei meu compromisso, fui para Araguaína, na propriedade, comecei a trabalhar, voltei, né, ao dia do campo. E aí acabaram de me convidar para a DAPEC, né? Hoje a DAPEC é a Agência de Defesa Agropecuária aqui do nosso estado, né, que tem muita relevância, a capilaridade nossa é enorme, está em todos os municípios, 139 municípios. Nós estamos hoje com 140, quase 150, né, escritórios no estado.
né? São 30 barreiras aproximadas, então assim a gente está bem estruturado aqui no estado. E está sendo uma surpresa estar passando por esse período, né, na ANAPEC, na agência, porque além da bagagem que eu trouxe do Ministério, hoje a DAPEC ela cresceu muito, né? Então hoje já está com 1.500 servidores, então assim, e ela tá muito pujante, né? E aí se deu também ao governo ver a necessidade de ter uma agência forte, né? Então dali por diante a gente começou a trabalhar agora na DAPEC aqui, né? Tá sendo um trabalho muito bom. Nós estamos com desenvolvendo vários trabalhos, né? Que para frente a gente pode comentar. Mas voltando à sua pergunta, hoje nós temos aqui, não sei se o pessoal conhece, o Matopiba, né? O Matopiba foi criado, né? Foi criado pegando, né, uma parte do Tocantins, uma parte do Piauí, uma parte do Maranhão, né? E a parte da Bahia. Então, são os 4 estados, aonde que seria hoje ou até um pouco tempo atrás, a nova fronteira do Brasil, né, para a agricultura. Então, várias pessoas saíram do sul do estado e vieram para essa região, né, para um desenvolvimento, né, dessa região. Então, como você falou, né, a Oeste Bahia, sul do Maranhão, Piauí também, hoje já está bem consistente também no plantio, né, lá também tá se produzindo bastante. Então, assim, está sendo uma referência hoje, né, o Tocantins, né, bem centralizado, né, ele tem os 2 rios, né, que se dividem com os outros estados, que é o Araguaia e o Tocantins, né? Então, quer dizer, é um estado logisticamente muito bom, né? Então, assim, essas pessoas têm muitas pessoas, né, estão vindo para essa região, para essa nova região, tanto para pecuária como para agricultura. Nós talvez não temos, como você falou, né, então temos calor, a altitude nossa não é tão boa, mas a nossa produtividade, né, com as novas variedades que tem hoje no mercado, né, de semente de soja, a produção nossa está sendo bem viável e as pessoas que vieram não se arrependeram de vir, não. Então, assim, é um estado bem promissor, que tem muita área ainda para ser consolidada. Guerra, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí nós vamos voltar falando mais especificamente do que é essa defesa sanitária, não é? Que tenta evitar a entrada de doenças, de pragas, mas também trata com as vacinas, faz prevenção. Você vai explicar por que são essas 30 barreiras que você falou, né? Às vezes quem está assistindo não tem noção. Então nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos nessa entrevista sobre a agropecuária lá no estado do Tocantins. É um minutinho e nós já voltamos. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o Rodrigo Guerra, lá do Tocantins. Ele contou para nós um pouco a história desse estado, que é relativamente recente, o estado vai ainda completar 40 anos, não é? E o desenvolvimento dos últimos anos, graças à inovação, à tecnologia, tanto da produção de grãos, né, nos cerrados, como também da pecuária em todo o estado. Ele é responsável na parte de saúde, vamos dizer, saúde animal, saúde vegetal, está numa agência, liderando essa agência. Você pode explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, às vezes não é pessoal acostumado com o campo, é pessoal das cidades, o que é a defesa agropecuária? E aí no Tocantins, né? Sim, sim. Cada estado hoje, né, tem sua agência de defesa, né, agropecuária, onde ela faz todo um levantamento e o acompanhamento de toda a produtividade animal e vegetal do estado. Então, nós aqui do Tocantins, né, nós somos auditados pelo Ministério da Agricultura e com todos os nossos programas e processos, e a gente faz todo esse acompanhamento, né, da produção no campo. Né, na soja, a gente tem os programas fitossanitários, né, que é onde a gente vê, geralmente, né, onde a gente acompanha mais,
que é a ferrugem asiática, né, que faz o controle, a gente tem o vazio sanitário, né, que é aquele período que não se planta soja, que não pode se plantar para o controle da doença, né? Então, e tem vários outros programas, né? A cigatoca negra, nós temos, né, várias doenças que a gente faz o controle, né? E também a mosca da carambola, né? Também que a gente faz o controle aqui também. Nós não temos essa doença, mas temos que sempre estar fazendo o acompanhamento da praga. Na parte de animais, a gente vê também aquela parte toda sanitária das aves, né? E que também da gripe aviária, né? Que a gente sempre tem que estar sempre acompanhando. A Newcastle também é outra doença que acomete muito as aves. E na área de bovinos, tanto suína, peste suína, né? Equinos é toda doença de mormo, né? E anemia infecciosa, né? Que são alguns programas. E tem também na parte de bovinos que a gente faz todo esse controle, né? Monitoramento da febre aftosa, né? Monitoramento de algumas doenças que se acometem. E hoje, né, nós temos, depois da retirada da vacina da fitosa, contra a fitosa, nós agora estamos iniciando nossa rastreabilidade bovina no estado. É um projeto, um plano, né, que o Ministério lançou agora, né, chama PNIB, né, Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Bubalinos. Então, esse projeto é para se identificar todos os animais bovinos, sejam brincados e numerados, para ter um maior controle sanitário e um maior controle também de acometer doenças também, para você localizar se caso acometer algum surto. Então, a gente aqui está bem empenhado, é uma agência bem forte, né? E a gente está entre os grandes agências do nosso país. Então, está muito bom trabalhar e está ajudando esse desenvolvimento aqui no nosso estado. E é impressionante a sanidade, né, do rebanho do Tocantins, não é? Vocês têm, assim, um alto padrão de sanidade, né, que comparável ao que a gente vê em estados do sul, do sudeste, né? E certamente, de um lado está todo o trabalho da agência e do outro também o empreendedorismo dos pecuaristas, né, dos produtores, que são conscientes, né, da importância de respeitar nessas orientações técnicas, fazer as vacinas nas datas corretas e por aí vai, né? Hoje, se você pudesse dizer assim, quais são os seus desafios aí, as suas prioridades nesse momento, para os próximos anos, você pode elencar um pouco para a gente sobre o Tocantins? O Tocantins, na nossa área, né, de sanidade, é um país que ele divide com vários estados, né, e estados ainda que ainda estão se desenvolvendo na sanidade, né, Pará, Maranhão, Piauí. Então, quando você falou assim, por que tantas barreiras, né? Porque a gente tem vários caminhos, né? Nós temos os rios, né? E esses rios têm as passagens, né? Que são as balsas, que são onde se atravessam até animais também, né? Em barcos. Então, a gente tem que estar bem ativo, bem vigilante. Então, assim, o nosso desafio hoje, né? A gente tem a Ilha do Bananal, que a gente também cuida, né? Que hoje lá, né, é uma ilha onde se habitam os indígenas, né? E que eles também têm rebanho lá, então é muito difícil você adentrar dentro da ilha, né? Então, assim, mas eu só vejo assim, eu não vou falar nem desafios, porque o desafio, a vida toda, a gente tem desafio nas nossas vidas, né? Mas eu vejo assim, o que eu gosto aqui no estado de Tocantins, eu falo muito com meus amigos, meus conhecidos, né, que a gente, depois que eu passei pelo Ministério da Agricultura, assim, a gente conheceu praticamente todos os superintendentes de todos os estados, e a gente fazia muitas reuniões, né, em vários locais do país, também lá também em Brasília, e a gente sempre discutiu, e é sempre bom você estar discutindo em outros lugares, quais são os desafios dos outros lugares, e quando você vê esses outros desafios, você fala, não, eu não tenho tanto desafio assim. Então, porque você vê assim, Acre, né, Roraima, então, quer dizer, você tem uns desafios bem maiores do que o nosso. E hoje o Tocantins já é pacificado, um estado, né, tem segurança jurídica, é um estado, como eu falei,
eu sempre falo para todo mundo, para os meus colegas, para quem está investindo aqui, que é um estado que é onde você, se você quiser hoje, você tem condições de chegar num governador para conversar com ele, discutir alguma coisa, você tem facilidade de você encontrar um secretário e conversar com ele também. Então, assim, a parte governamental no nosso estado tem uma facilidade de você comunicar com essas partes, porque eu conheço alguns lugares que é praticamente impossível você falar com o governador, é praticamente muito difícil falar com um secretário. E aqui o estado já de muitos governadores, não é só desse governo que nós estamos hoje, mas de vários, né? Ou se eu posso considerar que praticamente todos os nossos governos que já passaram foram governos que sempre, né, abraçou os empresários, as pessoas que estão aqui se chegando, né, se fazendo seus investimentos. Então, nós temos uma facilidade muito grande de resolver as coisas com essas pessoas que estão no governo, né? Porque acaba, no final, a gente depende também para quando você quer fazer um grande investimento também em algum estado. Então, tem essa vantagem aqui do Tocantins, né, de você estar sempre junto, né, e a facilidade de você estar conversando com o governo. Então, é muito gratificante você estar num estado que as coisas se resolvem muito rápido, né? Então, assim, todos os pedidos que os produtores fazem, as reivindicações, né, em sua grande maioria nós somos atendidos, né? Hoje nós temos aqui praticamente 12 milhões de cabeças de bovinos e nós estamos aqui só com o CIF, né, que é o certificado federal, né? E nós estamos com 8 frigoríficos, né? Então, fora os estaduais, os municipais. Então, assim, nós estamos bem servidos. Antigamente, nossos bovinos eram levados ou para o sul, para o Goiás, ou para o Nordeste, grande parte para o Nordeste, né? E boi em pé. E depois que essas indústrias já vieram para cá, hoje nós estamos com as grandes indústrias dentro do nosso estado, então facilitou muito, a gente está com uma exportação muito elevada, né? Praticamente quase todos os nossos frigoríficos CIF já estão exportando para outros países, então, assim, estão com grande crescimento na indústria. Então, e fora a parte de grão, né? A parte de grão, os armazéns, né? A rodovia que se atravessa o nosso estado também melhorou bastante, né? E então, assim, deu um grande desenvolvimento para o nosso grão aqui, né? De estar escoando também com mais facilidade nos trilhos. Isso é uma das forças, né, do estado. Quer dizer, eles têm ferrovia, têm hidrovia, têm rodovia. A hidrovia pode crescer ainda, melhorar, aumentar, não é? Quer dizer, vocês têm mesmo uma infraestrutura logística boa, uma capital moderna, né? Eu conheci, já fui muitas vezes, tem projetos interessantes lá de agregação de valor em Porto Nacional, não é? Ao mesmo tempo, um estado que preserva bastante, né? Tem áreas de preservação permanente, reserva legal, a Serra do Lajeado aí do lado, é muita coisa bacana, né, que o estado mantém. Então não é só uma visão assim muito otimista, é uma visão realista mesmo desse dinamismo que existe hoje aí no estado do Tocantins. Agora, eu não imaginava que tinha um movimento tão grande assim de rebanho. Quer dizer, tem gado do Pará, por exemplo, que vem para o Tocantins constantemente, vem o quê? Para ser abatido? Para ser... Qual que é ou é para ser exportado como gado em pé? Prefere entrar no Tocantins porque está saturado? Eu vi agora que né, quando tem saturação lá nos portos do Pará, uma parte dos grãos tudo vem para o Tocantins, vai para o Maranhão, etc. Por aí, é isso que leva a essa movimentação? Para você ver, Varis, o tanto que o rebanho hoje movimenta, e é por isso que a gente tem que estar com a defesa em dia. Hoje o movimento, hoje tem animais do Pará hoje que abate no Tocantins. São animais também que se adentram também para ser recriados. E tem um dos grandes compradores hoje do rebanho do sul do Pará é São Paulo. Né? Porque praticamente São Paulo hoje perdeu aquela capacidade de cria, né? Onde se compra os bezerros para os confinamentos, o garrote. Então tá vindo um movimento Bahia, sul do Pará, Tocantins, indo muito para o sul, porque praticamente essa parte do norte é onde está o maior rebanho, né, de cria. Então são os grandes produtores, enquanto o sul ficou, a gente está vendo esse movimento onde ficou onde foi os grandes
confinadores, né? Então, essa dinâmica acontece a todo momento, né? Maranhão também, hoje abastece muito São Paulo, Goiás, o próprio Tocantins. Isso passa pelo Tocantins. Passa tudo pelo Tocantins. E desce de caminhão. Passa tudo. E desce de caminhão. Né? Então, assim, é um movimento muito interessante e que muitos estados começam a ficar preocupados, né? Esse rebanho meu está saindo para outro estado, vamos aumentar o imposto. Né? E se aumenta o imposto para não deixar esse animal dificultar, né? Na realidade, a saída dos outros animais. Mas é um movimento, eu vejo um movimento muito sadio, né? Assim, é o mercado. E esse mercado está muito pujante, né? É onde você vê essa movimentação, né? E aí você vê o tanto que o mercado nosso, né, da pecuária, hoje ela está forte. Hoje nós temos grandes criadores aqui de genética aqui no nosso estado, né? Então, quer dizer, para você ver que aqui, né, hoje nós já estamos exportando a nossa genética de bovinos, né? Principalmente da raça Nelore. Então, aí você vê e é muito, né, salutar, né, todo esse movimento. Claro. É um movimento que você vê que o mercado tá aquecido, né? Concordo com você. Guerra, nós estamos no final do programa, nosso tempo acabou. Eu queria passar a palavra para você, já lhe agradecendo pela participação, para um rápido comentário final aí, encerrando o nosso programa. Muito obrigado, viu, da sua disponibilidade por essa entrevista. Ainda vamos voltar a conversar em outras ocasiões. Não, com certeza. Eu que agradeço, né, estar junto do seu programa, você ter me convidado. Você que é um nome que é referência, né? Eu já vi palestras suas, né, muito boas. E assim, eu só tenho que agradecer, né, o seu convite e ter essa oportunidade de falar um pouco do meu estado. Um estado que eu, né, cresci aqui, né, quer dizer, eu sou de Goiás, mas praticamente, né, estou ainda, né, e aí se criou o estado Tocantins, mas é um estado que eu desde muito novo resolvi vir para cá, ia ficar aqui, e é um estado muito pujante. Hoje nós estamos também muito do turismo, você falou um pouco aí da preservação, né? Hoje a gente já está praticamente com 60% de nossa preservação ainda de reservas e de mata ainda, então nós temos vários também hectares, né, para ser abertos, né, para produtividade. Então, assim, eu só espero que, né, que a cada vez mais o Tocantins seja um Tocantins que abraça as pessoas. Eu fui numa reunião dos holandeses, né, que é a Friese, uma grande cooperativa, e uma das coisas que um senhor foi receber um prêmio lá, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi falar, que ele falou assim, gente, eu fez o agradecimento, para falar, eu queria agradecer o povo tocantinense, porque o povo tocantinense, quando eu cheguei aqui, me abraçaram de uma forma que eu fiquei assim apaixonado, e eu assim adoro Tocantins, e eu agradeço muito o povo do Tocantins pelo acolhimento que eles nos fizeram. Muito então, obrigado. Nós estamos aqui para isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a audiência dos que nos acompanharam e convido todos a estarem de novo conosco a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!